Dividendos. Fala sério, quem é que não gosta de receber essa notificação? Agora imagine você receber dividendos em dólar. Então nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre 3 ETFs que pagam dividendos em dólar, sendo que 2 delas pagam todos os meses e uma delas paga a cada 3 meses, mas eu também trouxe aqui porque ela é sensacional. Mas só antes de eu te mostrar essas 3 ETFs aqui, eu preciso te explicar 2 coisas antes para ficar todo mundo na mesma página aqui. Primeira coisa, o que são ETFs? Como o próprio Warren Buffett, o melhor investidor do mundo, diz, ETF é a melhor forma de investir em ações internacionais para um investidor comum, como eu e você aqui. Porque as ETFs facilitam muito a nossa vida. Elas tiram da gente a responsabilidade de ter que selecionar as ações, que é uma coisa bem difícil de fazer. Então o ETF nada mais é do que um fundo de investimento que faz uma pré-seleção de algumas boas ações. Então, por exemplo, as ETFs mais famosas que são as ETFs do S&P 500, que é aquela seleção das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Por que isso aqui é muito legal? Porque investindo apenas em uma única ETF, você sempre vai ter as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Imagine se você tivesse que fazer essa seleção manualmente, seria muito difícil. E o mais legal, essas 500 maiores empresas são recicladas de tempos em tempos. Então, quando algumas dessas empresas têm qualquer tipo de problema, elas simplesmente são retiradas desse índice e entram outras novas empresas. Então, ao longo do tempo vão entrando e saindo empresas dessa seleção e o seu único trabalho é investir nessa única ETF. E você vai ter sempre as 500 maiores empresas dos Estados Unidos na sua carteira. Isso é muito legal, porque pra gente aqui, o investidor comum, a gente não precisa perder tempo estudando as empresas, acompanhando os balanços das empresas. Isso é uma coisa pra quem trabalha com investimentos e tem tempo pra se dedicar a isso. Já eu e você aqui, que somos investidores comuns, a gente tem que focar no nosso trabalho. O único trabalho que a gente tem que fazer é pegar uma parte do nosso salário e investir nessas ETFs aqui, e aí a mágica acontece automaticamente aqui pra gente. E eu já falei bastante aqui no canal sobre ETFs mais amplas, como essa ETF aqui que eu mencionei do S&P 500, como a ETF que eu tenho na minha carteira, o VT, que pega empresas do mundo inteiro. Nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre ETFs que tem um filtro um pouco mais específico, que vão selecionar empresas pagadoras de dividendos. Eu vou te mostrar isso aqui em seguida. E a segunda coisa que é legal você entender é: por que eu devo investir em dólar? Por que eu não posso simplesmente investir em reais do jeito que eu já tô acostumado, lá na minha renda fixa, nas minhas ações, nos meus fundos imobiliários? Lembrando, quando a gente fala sobre investimentos para o longo prazo, é muito recomendável sim que você tenha pelo menos uma parte da sua carteira em dólares. E isso fica bem claro quando a gente vê esse gráfico aqui, porque esse gráfico aqui mostra claramente que o dólar sempre se valoriza em relação ao real ao longo do tempo. Então perceba, quando o real foi lançado lá em 1º de julho de 94, um real valia exatamente $1. Mas veja o que aconteceu ao longo do tempo. Fica bem claro que a tendência é sempre do dólar se valorizar em relação ao real. E aí veja que aqui eu estou falando para investimentos de longo prazo, porque em prazos menores, pode perceber aqui, ó, que nessa janela aqui de 2003 até 2011, o real se apreciou em relação ao dólar. Essa apreciação do dólar em relação ao real não é uma linha reta. Isso aqui vai tendo variações, mas em janelas grandes, no longo prazo, a tendência é sempre essa, porque o dólar é uma moeda mais forte. E essa explicação parece meio vaga, né? O dólar é uma moeda mais forte. O que isso significa? Resumidamente aqui, o que acontece é que existe inflação tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Inflação é a desvalorização do nosso dinheiro. Você sabe, o que você comprava no mercado com R$100 hoje é muito menos do que o que você comprava há 10 anos atrás, porque o nosso dinheiro vem perdendo valor ao longo do tempo. E acontece exatamente a mesma coisa nos Estados Unidos. Eles também têm inflação. Só que pelo fato da economia americana ser muito mais desenvolvida, muito maior do que a nossa, a inflação nos Estados Unidos é sempre menor. O dólar e o real estão se desvalorizando, só que o real se desvaloriza mais rápido. Então, no longo prazo, apesar dos dois estarem se desvalorizando, como o real se desvaloriza mais rápido, a tendência é essa, que o preço do dólar vá ficando cada vez maior em relação ao real. Isso é uma tendência e isso não vai mudar. Veja que aqui, esse gráfico vai até o fim de 2024, quando um dólar chegou ali a 5,54, e esse vídeo aqui está sendo gravado em 2025, o dólar chegou a passar de R$6. E pode ter certeza, no longo prazo, o dólar vai bater R$7, R$8. Por isso que é muito recomendável que quando você investe para o longo prazo, que você tenha pelo menos uma parte da sua carteira sim em dólares. Olha só essa notícia aqui do Valor Econômico. Dólar sobe 27% ante ao real em 2024. Então se você lá em 1º de janeiro tivesse pegado R$1.000 e comprado tudo em dólar, sem investir em nada, simplesmente só por você ter dólar, no final do ano você teria 27% a mais. Então imagine se você tivesse, ao invés de simplesmente comprado dólar, tivesse pegado esses dólares e comprado ativos da Bolsa Americana, você teria ganhado 27% com essa valorização do dólar em relação ao real, mais a valorização do ativo
ativo que você comprou. Então é uma coisa muito poderosa mesmo você ter pelo menos uma parte da sua carteira em ativos internacionais atrelados ao dólar, que é uma moeda bem mais forte que a nossa. Na minha carteira especificamente, eu tenho essa meta de ter 50-50. Atualmente eu tô com 50,8 aqui no Brasil e 49,1 nos Estados Unidos. Então com certeza no meu próximo aporte eu vou aportar mais pesado ainda no exterior, porque eu quero ter sempre metade do meu patrimônio fora do Brasil, numa moeda mais forte. E talvez você esteja vendo esse vídeo aqui e ainda não começou a investir fora do Brasil e pode achar que isso é difícil, mas não, hoje em dia isso é super acessível. Eu particularmente invisto através da Nomad, que é uma empresa brasileira voltada para o público brasileiro, que nos dá acesso à bolsa americana. E exatamente porque eu já invisto através da Nomad, eu busquei uma parceria com eles para que, se você que tá vendo esse vídeo aqui quiser investir da mesma forma que eu, você possa abrir a sua conta com uma vantagem. Então, se você abrir sua conta na Nomad através do meu link que tá aqui na descrição, ou através desse QR Code aqui, assim que você abrir sua conta, é bem simples, você só faz um Pix lá pra Nomad, aí dentro do aplicativo você converte os seus reais em dólares, e com esses dólares você compra ativos na bolsa americana. Na primeira vez que você fizer essa conversão de reais para dólares, você vai ganhar um cashback de até 20 dólares. A Nomad é uma conta global e eles não têm taxa de abertura de conta, de manutenção, nem taxa de corretagem, que é uma coisa muito legal. Muitas corretoras cobram corretagem, uma taxa de você toda vez que você compra um ativo na bolsa americana. A Nomad não tem corretagem e é ilimitado. Você pode comprar quantos ativos você quiser dentro do mesmo mês, que você nunca vai pagar corretagem. Então, se você quiser investir como eu invisto aqui, aproveita essa promoção da Nomad aqui, que eu não sei até quando que vai durar essa promoção. Assim você começa já a mandar parte do seu patrimônio para fora do Brasil, para proteger o seu patrimônio aí, tendo parte dele em uma moeda forte. Então vamos lá agora falar desses 3 ETFs que pagam dividendos. O primeiro que eu quero te falar é o com o menor risco de todos eles, que é o TFLO. O que esse TFLO faz? Ele investe no Tesouro Direto dos Estados Unidos, literalmente isso. Assim como a gente tem o nosso Tesouro Direto aqui, lá fora eles têm também o Treasury Direct lá, que inclusive o nosso Tesouro Direto foi inspirado totalmente neles, tem até o mesmo nome, só que a gente não consegue acessar o Tesouro Direto americano, é exclusivo para cidadãos americanos. Só que a gente consegue acessar através dessa ETF, que é essa ETF que é americana, compra o Tesouro Americano e a gente investe na ETF, não direto no Tesouro Americano. E aí uma coisa que é diferente lá nos Estados Unidos é que eles não têm um título parecido com o nosso Tesouro Selic. Provavelmente você já deve ter ouvido falar que o investimento mais seguro do Brasil é o Tesouro Selic, que é o nosso tesouro pós-fixado, que segue exatamente a taxa Selic. Então a taxa Selic hoje tá 13,25% ao ano, o Tesouro Selic vai render 13,25% certinho. Nos Estados Unidos não existe isso, eles só têm títulos pré-fixados. Então o mais próximo que eles têm de um Tesouro Selic são exatamente esses títulos pré-fixados de curtíssima duração. Eles têm títulos com duração de 3 meses. Então esse TFLO, ele investe somente nesses títulos do Tesouro com curtíssima duração. No caso dessa ETF aqui, ela investe em títulos com duração de até no máximo 2 anos. Lá no mercado americano eles têm títulos de extrema longa duração, mas aqui ele pega somente títulos de até 2 anos. Isso é bom porque a volatilidade da ETF fica bem baixa, fica uma coisa bem previsível, bem segura mesmo. E eles têm um diferencial ainda, que eles pagam dividendos todos os meses. Então é até engraçado quando a gente entra aqui na página do TFLO, perceba que eu coloquei aqui, ó, a duração máxima que dá pra ver aqui no Investidor 10 de 10 anos. E desde 2015 ele custa praticamente o mesmo preço, 50 dólares. Aí você pode pensar assim, pô, então qual que é a graça de investir no TFLO? Exatamente porque ele paga pra você a rentabilidade todos os meses. A ETF custa 50 dólares, vai continuar custando 50 dólares, só que toda a rentabilidade que você tem, você recebe através de dividendos todos os meses. No mês 5 ele pagou 21 centavos, no mês 6 23 centavos e ele paga aqui bonitinho todos os meses. E aí perceba que aqui na valorização tá 0,06, que é basicamente zero, né? Ele não tem valorização, nem tem desvalorização praticamente. E o dividend yield dessa ETF aqui tá em 5,5, porque em dólar isso aqui é bastante. Aqui no Brasil a gente tá acostumado a ver às vezes uns dividend yield de 8, 10, 12%, 1% ao mês. Nos Estados Unidos isso não é normal, mas lembre-se que aqui a gente tá falando de dólar, então isso aqui é dólar mais 5%. Em reais isso aqui tem que ser maior. Por exemplo, como eu te mostrei no último ano, o dólar se valorizou 27% em relação ao real. Então se você tivesse esse ETF aqui, você teria ganhado esses 27% mais 5% que caiu na sua conta aqui em forma de dividendos todos os meses. Então essa ETF aqui, ela é a mais segura de todas, você não vai ter susto nenhum, ela vai manter o valor dela lá de 50 dólares e você vai ganhar todos os meses um dividendo na sua conta. Uma ETF bem previsível, ela é muito recomendável para quem, por exemplo, manda dinheiro para fora para não deixar o dinheiro parado na conta, você compra o TFLO, você vai ter uma pequena rentabilidade. Se você quiser juntar dinheiro para curto e médio prazo nos Estados Unidos, você pode usar o TFLO, mas ela também pode compor sua carteira de longo prazo para você ter aquela parte mais segura, uma reserva de oportunidade, uma parte da sua carteira ali para reduzir a volatilidade da sua carteira como um todo. As pessoas às vezes colocam uma ETF como essa aqui na sua carteira. Então é uma ótima forma de você começar. Eu diria que o melhor ativo para você começar, você quer abrir sua conta lá na Nomad, por exemplo, e você não sabe ainda onde investir, compra lá o TFLO, já é uma ótima forma de você começar
lá, sem susto, recebendo dividendos em dólares todos os meses. E a taxa de administração dela é bem baixinha, ó, 0,15% ao ano. Você percebe que é bem mais baixa do que a gente tá acostumado a pagar nas ETFs aqui no Brasil. As ETFs americanas, elas são mesmo bem mais baratas, exatamente porque o mercado americano ele é muito grande, então tem muita gente investindo nessas ETFs aqui. No caso, essa ETF aqui é da BlackRock. Então a BlackRock, ela consegue, mesmo cobrando uma taxa baixa, consegue ter bastante lucro exatamente porque tem muito dinheiro investido nessa ETF aqui. Essa é uma vantagem do mercado americano, por ele ser muito maior e por ter muito mais concorrentes, várias gestoras lá criando ETFs, tem outras ETFs parecidas com essa aqui. A concorrência é grande, então tudo isso faz as taxas desses fundos serem muito baixas. A segunda ETF que eu quero te falar aqui é a ETF SPHD. Como que essa ETF funciona? Como eu te falei, ela tem filtros mais específicos. Então, o que ela faz? Ela pega as 500 empresas do S&P 500. Dentro dessas empresas, ela vai selecionar as 75 que mais pagam dividendos. Aí, dessas 75 aqui, ela passa mais um filtro ainda. Ela vai pegar somente as 50 que tem menor volatilidade. Então, eles têm uma forma de medir a volatilidade da empresa. Uma empresa que balança demais lá no gráfico, sobe e desce demais, eles já eliminaram. A ideia desse ETF aqui é dela ser um pouco mais estável mesmo, menos volátil e ainda ter essa característica de pagar bons dividendos. Então, tá aqui a página dessa ETF. Essa aqui é da gestora Invesco e veja que só no nome dela já tá bem claro isso aqui que eu acabei de explicar, né? S&P 500, High Dividend, ou seja, altos dividendos e Low Volatility, e baixa volatilidade. Então aqui, ó, a taxa de administração dela é bem baixa também, 0,3% ao ano. Pro mercado americano isso aqui não é tão baixo, mas comparando com as ETFs do Brasil, por exemplo, é um custo bem baixo. Quando a gente vem aqui nas empresas que tem dentro dessa ETF, ela tem 50 empresas com essa seleção aqui que eu te expliquei. Você vai perceber que tem algumas empresas bem conhecidas aqui, por exemplo, essa Verizon aqui, ela é uma empresa de telecomunicações lá nos Estados Unidos. A Pfizer, uma empresa bem conhecida aqui. AT&T aqui também é uma empresa de comunicação lá nos Estados Unidos. E várias empresas que a gente não conhece, porque são empresas específicas lá do mercado americano. E isso aqui que é o legal das ETFs. Porque se a gente for fazer stock picking, pegar ações individuais, a gente vai pegar das maiores empresas, que são as empresas que a gente conhece. Apple, Google, Amazon. Só que tem várias boas empresas nos Estados Unidos que a gente não faz nem ideia que existem, só que elas estão aqui dentro desse fundo e vão colocar dinheiro no nosso bolso da mesma forma. E aí aqui na página do Investidor 10, aqui dessa ETF, aqui já é diferente. Aqui elas têm sim valorização. Veja aqui que o dividend yield dela tá 3,2. Como eu te expliquei, isso aqui em dólar é sim uma coisa boa. Mas veja que no último ano ela valorizou 18%. Isso em dólares. Então imagine só quanto dinheiro você teria ganhado se você tivesse segurado essa ETF aqui no ano de 2024. O dólar se valorizou 27% em relação ao real. A ETF em dólar se valorizou 18% e você ainda teria recebido mais 3,2% em forma de dividendos. Então isso aqui é muito poderoso mesmo. E aí aqui vendo o histórico de dividendos dela, ó, ela paga todos os meses, ó. Novembro, 13 centavos de dólares. Dezembro pagou direitinho. Janeiro pagou direitinho. Ela tem esse histórico de pagamento mensal certinho aqui. Então é uma excelente ETF para quem gosta de receber dividendos em dólar mesmo. E a última ETF que eu quero te mostrar aqui é a ETF NOBL. Essa aqui é da gestora ProShares e ela também usa como base o S&P 500, só que ela investe aqui nas empresas que são chamadas de Dividends Aristocrats. O que isso significa? Ela pega também como base o S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e aí, diferentemente da ETF anterior, ela não vai pegar um número específico, ela simplesmente vai pegar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e vai pegar uma segunda peneira e vai falar o seguinte, ó, dentro dessas 500 empresas, eu quero selecionar somente as empresas que não só pagaram, mas que aumentaram os seus dividendos de maneira consecutiva nos últimos 25 anos, ou seja, nós estamos aqui exatamente em 2025. Então as empresas que estão dentro dessa ETF aqui, desde o ano 2000 até hoje, elas vêm pagando dividendo todos os anos e todos os anos elas vêm aumentando os dividendos que ela paga. Então isso aqui é um filtro de qualidade muito grande, porque como os gringos gostam de falar, né, dividends don't lie, ou seja, os dividendos não mentem, né? Uma empresa ela pode contar o discurso mais bonito que for para você gostar dessa empresa. Agora, os dividendos que caem na sua conta é uma coisa que não tem como ela mentir. É de fato o dinheiro cair na sua conta, ou seja, a empresa tá dando lucro e ela tá distribuindo uma parte desse lucro para você. Então só da empresa pagar dividendos já é um sinal de qualidade. Agora imagine uma empresa que nos últimos 25 anos pagou dividendos e esse dividendo veio aumentando ao longo dos anos. Ou seja, isso é uma demonstração de qualidade e que o lucro dessas empresas também veio crescendo aí ao longo dos anos. A taxa de administração dele é 0,35% ao ano. E se a gente vir aqui em holdings para ver as empresas que estão dentro dela, olha só, mais uma vez vão ter empresas aqui que a gente conhece, mas a maioria a gente não conhece pelo mesmo motivo que eu te expliquei. Veja que das que a gente conhece, a gente sabe que são empresas de extrema qualidade. Olha só, Coca-Cola. Não preciso explicar o poder que a Coca-Cola tem no mundo, o quanto que eles vendem, o quanto que eles lucram no mundo, por isso que eles têm esse poder de distribuir dividendos e os dividendos irem aumentando ao longo dos anos. Mais uma empresa aqui que todo mundo conhece, Johnson & Johnson. Dispensa apresentações, principalmente se você tem filho, impossível que você não tenha dado lucro para Johnson & Johnson aí nos últimos anos da sua vida, com a quantidade de produtos de qualidade que essa empresa oferece. Um último exemplo aqui, ó, McDonald's.
Mesmo caso da Coca-Cola, também dispensa apresentações do poder que essa empresa tem no mundo inteiro de gerar lucro, por isso que ela distribui dividendos todos os anos para os acionistas e esse dividendo vem crescendo ao longo dos anos. E aqui embaixo mostra, ó, são 70 empresas, então das 500 empresas que tem no S&P 500, somente 70 tiveram essa capacidade de distribuir dividendos crescente nos últimos 25 anos. Essa ETF aqui, ela não paga mensalmente, mas eu quis trazer ela aqui porque ela é uma demonstração clara de como o mercado americano é mais desenvolvido que o nosso, porque uma ETF dessa seria praticamente impossível aqui no Brasil, porque o mercado deles é muito mais maduro, ele existe há muito mais tempo, tem empresas muito maiores, mais consolidadas, que geram receita no mundo inteiro, então nem existe uma ETF desse nível de qualidade aqui no Brasil. E aí, abrindo aqui a página dela no Investidor 10, veja que o yield dela foi 2%, mas ela se valorizou no último ano 6,2%. Ou seja, se você tivesse carregado esse ETF aqui em 2024, você teria ganhado 27% da valorização do dólar, mais 6,2% com a valorização da cota da ETF, a valorização do preço das empresas que estão lá dentro, e ainda mais 2% em forma de dividendos. Perceba que ela é uma linha reta aqui de valorização nos últimos 10 anos, mas, por exemplo, aqui a linha azul, nos últimos 5 anos, é a ETF VOO, né, que segue as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ela valorizou 80% nos últimos 5 anos, em dólares. Já a NOBL, ela valorizou 35%. Aí você pode talvez olhar isso aqui e pensar, pô, então eu prefiro pegar o S&P 500, mas é uma característica diferente. No VOO, você tá correndo um risco maior, porque o VOO tem essas empresas de qualidade, mas também tem empresas mais arriscadas de tecnologia, que se valorizaram bastante ao longo dos anos, mas a gente sabe que no momento que o mercado não tá tão bom, elas se desvalorizam mais também. Aqui no NOBL, você abre mão de ter essas empresas de tecnologia mais arriscadas e você tem somente extrema qualidade dentro da ETF, que pode até te dar uma valorização menor, mas é muito mais seguro, porque se tiver uma crise, empresas do nível da Coca-Cola, do McDonald's, da Johnson & Johnson, elas não vão super se desvalorizar. Elas até podem se desvalorizar no curto prazo, mas bem menos do que empresas mais arriscadas de tecnologia. É um perfil de investimento diferente. Então, para quem que eu acho que vale a pena esse tipo de ETF aqui? Eu acho que vale muito a pena para dois tipos de pessoas. Primeiro, para uma pessoa que tem um perfil mais conservador, que não gosta muito de volatilidade, ela gosta de investir mais em renda fixa, ter um pouco menos em ações. Se tiver ações, só em empresas pagadoras de dividendos, mais defensivas. Então, esse tipo de ETF aqui, ela se encaixa melhor para uma pessoa que tem esse perfil aqui, menos arrojado, mais conservador. Ou então para pessoas que já têm uma idade mais avançada. Então, eu diria assim, uma pessoa que tem 50 anos e quer se aposentar com 60, e ela já tá numa janela aí de 10 anos ou menos da sua aposentadoria. Para esse tipo de pessoa, já não é tão recomendável ter ETFs que tem uma volatilidade maior, que podem até te entregar uma rentabilidade maior no longo prazo, mas isso é no longo prazo. Então, para janelas menores, quanto menos tempo você tem até a sua aposentadoria, o ideal é que você invista mais em renda fixa, mais em imóveis e mais em empresas desse tipo aqui, de maior qualidade e de menor volatilidade, que são mais previsíveis e que pagam mais dividendos para você. Então, se você ficou interessado em também investir no mercado americano, abra sua conta na Nomad através do meu link que tá aqui na descrição. Lembre-se que na sua primeira remessa você vai ganhar um cashback aí de até $20. Aproveita essa promoção que eu não sei até quando que vai durar. E talvez você que tá vendo esse vídeo aqui pode ficar na dúvida, pô, o que será que é melhor? Investir em ativos internacionais direto lá na Bolsa Americana, abrindo lá minha conta na Nomad, convertendo em dólares, ou investir direto aqui da Bolsa Brasileira mesmo, através dos ativos internacionais que estão disponíveis aqui na Bolsa do Brasil? Então eu vou sugerir esse vídeo aqui pra você acabar com essa dúvida. Nesse vídeo aqui eu faço um comparativo completo com todas as vantagens e desvantagens de você investir das duas formas.